Cesareia. Há 2000 anos, o rei Herodes o Grande construiu uma cidade prodigiosa à beira-mar. E durante 12 séculos, a cidade dos seus sonhos manteve-se florescente. Mas a sua história, refletindo talvez o caráter do seu criador, está repleta de crueldade, violência e sangue. Pôncio Pilatos foi seu governador. São Paulo esteve lá preso. E São Pedro ajudou um centurião romano a encontrar a fé. Por fim, perdeu-se no tempo, e os seus tesouros ficaram enterrados sob a areia e sob o mar. Esta é a história da cidade perdida do rei Herodes. A cidade perdida do rei Herodes. Os primeiros raios da manhã iluminam uma paisagem antiga. Um lugar cujo passado tenebroso e agitado oferece um caleidoscópio de história. Estamos em Israel, 56 km a norte de Tel Aviv, na costa mediterrânica. Uma equipa de aventureiros composta por arqueólogos, historiadores e estudantes chegou cedo para se antecipar ao sol impiedoso. A sua missão é desvendar o passado. Ainda semi-acordados, dirigem-se para várias áreas de escavações, tanto em terra como no mar, na antiga cidade portuária de Cesareia. Os seus sonhos levam-nos a caminhar pelas ruas antigas e a descobrir tesouros perdidos há milhares de anos. Desde a década de 1940 que a cidade tem vindo a revelar uma deslumbrante variedade de tesouros. A sua beleza contrasta profundamente com a vileza testemunhada pela cidade de morte e destruição. Mas mesmo após 5 décadas de escavações, subsiste ainda um enorme tesouro de conhecimentos e artefactos à espera de ser descoberto. Cada peça, cada fragmento, proporciona um fascinante vislumbre de história. Ao longo de 1200 anos, a cidade sofreu várias transformações. Do paganismo romano e judaísmo ao cristianismo bizantino, passando pela conquista dos muçulmanos e pela invasão dos cruzados, tendo finalmente ficado nas mãos dos muçulmanos que preferiram destruí-la por completo, a deixá-la cair em mãos inimigas. Durante 600 anos permaneceu abandonada, coberta pela areia e perdida no tempo. Apesar de muitos terem labutado para desvendar o passado de Cesareia, o trabalho arqueológico é hoje conduzido pelas expedições combinadas de Cesareia, chefiadas por 2 profissionais de uma dedicação apaixonada, Avner Rabban, da Universidade de Haifa, e o Dr. Kenneth Hollum, da Universidade de Maryland. O atual centro de interesse de Hollum é um local onde há poucos anos atrás a equipa descobriu as pedras basilares do templo em honra de Roma e de Augustus, construído pelo rei Herodes o Grande. Embora o templo propriamente dito tenha há muito desaparecido, ergueu-se em tempos sobranceiro ao porto de Cesareia como símbolo majestático da aliança e da gratidão de Herodes por Roma. Estamos a ver as fundações do templo do rei Herodes, em honra de Roma e de Augustus. Ele foi um homem especial. Era uma figura com enorme poder, ambição e uma habilidade para, a partir de uma situação aparentemente irremediável, construir um dos reinos mais poderosos do Império Romano. E fê-lo estabelecendo amizade com o imperador Augustus, que se tornou seu protetor.
Para expressar a sua lealdade e agradecer a Augustus e aos romanos terem-no feito rei e terem-lhe dado apoio no reino da Judeia, Herodes construiu este templo em honra de Roma, a deusa pagã que personificava o Império Romano, e dedicou-o ao imperador vivo para que fosse adorado como um deus neste templo. Por incrível que pareça, ao mesmo tempo que construía um templo pagão, algo impensável para um judeu, Herodes procedia à reconstrução do templo sagrado ao Deus de Israel em Jerusalém. O templo original fora construído muitos séculos antes pelo rei Salomão, considerado como o maior dos reis dos judeus. Herodes era odiado pelos judeus. Segundo o antigo historiador Flávio Josefos, a linhagem judaica de Herodes remontava apenas a uma geração, a seu pai, que se tinha convertido. E pior ainda, Herodes usurpara o trono à família reinante legítima e era considerado um informante de Roma, a opressora pagã dos judeus e de Jerusalém. Assim, ao construir os dois templos para as duas religiões, Herodes tentava manter um equilíbrio político. Mas as razões subjacentes à criação de Cesareia eram de ordem diferente. Eu chamar-lhe-ia o complexo do rei Salomão, porque ele queria ser um segundo Salomão, ter a sua legitimidade, tornar-se um super-rei, um super-construtor, desenvolver um super-projeto e, por fim, enriquecer economicamente o seu reino. E foi isso exatamente o que Herodes tentou e que já no fim do seu reinado conseguiu fazer. Ser um dos reis mais ricos dentro do Império Romano. No ano 22 a.C., e com o apoio económico de Roma, Herodes iniciou a construção de Cesareia. A cidade foi edificada em conjunto com um porto artificial chamado Sebastos, que entretanto sofreu a erosão do tempo. A maior parte da bacia do porto exterior principal está hoje muito abaixo da zona de rebentação, devido a uma linha de fratura. Uma faia tectónica paralela à costa. Deve ter-se formado após um sismo, ou gradualmente, ou por ambas as razões. Tanto a cidade como o porto foram construídos no local de Torre de Strato, uma moribunda cidade helenística que, entre outras coisas, abrigava um culto de prostituição. Mas Herodes tinha planos mais ambiciosos. Cesareia e Sebastos foram concebidas para enriquecerem o reino da Judeia, tornando-se num ponto de paragem obrigatório nas rotas comerciais mediterrânicas entre Roma e Alexandria. As pesquisas efetuadas pelos mergulhadores nas águas de Cesareia revelam a espantosa proeza tecnológica que foi a sua construção, tanto para a época como até mesmo para os nossos dias. Supera qualquer porto moderno construído atualmente no litoral israelita. Uma das espetaculares proezas arquitetónicas que reflete bem a mentalidade de Herodes e nos revela o seu caráter é o porto. Flávio Josefos diz que era um local terrível para se construir um porto. Não existia qualquer porto natural. A costa está sujeita a correntes e a tempestades fortíssimas. Qualquer porto construído por um ser humano vulgar seria rapidamente destruído pelas forças da natureza. Mas Herodes construiu um. Construíram-se placas de madeira que foram colocadas a flutuar no local pretendido. Em seguida, trabalhadores a bordo de barcos enchiam as placas com uma espécie de cimento, afundando-as. Este processo foi continuado até os quebra-mares atingirem uma altura de 1,5 metro acima do nível das águas e prolongarem-se por 350 metros no mar. Em seguida, os quebra-mares foram pavimentados com blocos de pedra. Do seu palácio vizinho, Herodes vigiava atentamente a construção. Estamos no local do magnífico palácio de Herodes o Grande, aqui sobre o promontório a sul do antigo porto. Herodes construiu este palácio como um grandioso ato do homem contra as forças do mar, tal como fez com o porto.
O que vemos aqui, nas rochas por baixo desta zona, era a sua residência privada, o lugar onde recebia os seus convidados pessoais, onde dava os seus jantares, onde se realizavam reuniões íntimas. Tudo isto tendo como cenário um palácio virado para o mar, com as ondas a fustigarem os flancos do edifício. Ainda podemos ver as ruínas da piscina central escavada na rocha e imaginar Herodes divertindo-se com algumas das suas 10 esposas. Cerca de 10 anos depois de Herodes ter concluído o Palácio de Baixo, as obras da cidade tinham chegado a um ponto que o obrigou a pensar na inauguração e nas festas que ali teriam de decorrer. A fim de acomodar os dignatários e os convidados de honra que viriam assistir às festividades, Herodes precisava de ampliar o palácio. Por essa razão, mandou edificar este enorme palácio superior, com salas magníficas e espaços públicos que contrastavam com a dimensão mais íntima das áreas de refeições e das áreas residenciais do seu palácio de baixo. Esta área do palácio era composta por 2 andares. Estas colunas foram reconstruídas sobre o local onde estavam as colunas que encontramos durante as escavações. Estes 2 andares de acomodações comportavam balneários, salas de estar e salões para banquetes e para receber visitantes durante as festas da inauguração. Embora o rei Herodes fosse judeu e a população da Cesareia incluísse milhares de judeus, a cidade era definitivamente romana no seu estilo. O seu nome, a arquitetura, o governo e a cultura eram inegavelmente romanos. Durante as festas de inauguração da cidade, no ano 10 a.C., Herodes apresentou neste mesmo anfiteatro corridas de quadrigas e provas atléticas para entreter os seus benfeitores romanos e os seus súbditos. Mais tarde, a sua concepção de entretenimento teve uma inflexão decididamente mórbida e introduziu o mortífero desporto romano das lutas de gladiadores. Parece que Herodes as apreciava e admirava. Quando construiu este anfiteatro, concebeu-o também para que acomodasse este tipo de entretenimento. Este aspecto da personalidade de Herodes não me agrada muito, mas suponho que para ele era uma maneira de imitar os seus amigos romanos. A vida pública de Herodes era um reflexo da sua vida privada, também ela repleta de atos sanguinários. Das suas 10 mulheres, a favorita era Mariam. Amava-a tanto que construiu uma torre em sua honra em Jerusalém. Mas quando suspeitou que ela lhe era infiel, mandou executá-la. Herodes mandou também matar 3 dos seus filhos, por pensar que conspiravam para o destronar. O próprio Augustus foi elucidativo acerca do seu protegido quando comentou: mais vale ser porco de Herodes que seu filho. Herodes era um homem profundamente paranoico. Isto também era visível na sua arquitetura. Era um homem que sentia que vivia no fio da navalha e, como tal, mandou construir montes de palácios e fortificações. Refira-se em particular o de Massada, que Herodes concebeu como local de refúgio. Herodes nunca teve de refugiar-se em Massada, mas esta fortaleza viria a servir de último reduto aos seus súbditos judeus que desafiaram o poder de Roma algumas décadas após a sua morte. A famosa revolta de 66 d.C. começaria em Cesareia. Há 2000 anos atrás, a edificação de Cesareia, no antigo Israel, pelo rei Herodes, foi uma empresa monumental que levou mais de uma década a concretizar. Tratava-se de uma cidade planeada e com o que havia de mais moderno na época, incluindo um aqueduto que trazia água do vizinho Monte Carmelo. A cidade prosperou durante 12 séculos. Uma grande secção deste aqueduto subsiste ainda hoje, constituindo um imenso tesouro arquitetónico que sobreviveu à ação destrutiva do tempo.
Os aquedutos romanos são uns dos seus mais espantosos monumentos. Traziam água de nascentes situadas a grande distância, através de túneis escavados na rocha e nas montanhas, e construindo pontes sobre depressões como esta que temos atrás de nós. Faziam-no não só para fornecer água, mas para a fornecer em abundância. Eles queriam água suficiente para que corresse constantemente nas fontes e para servir os balneários públicos de que os romanos tanto gostavam. Embora Cesareia tenha evoluído ao longo de 13 séculos da sua existência, as mais antigas ruínas refletem a predominância do gosto romano, inicialmente instilado por Herodes. Entre os primeiros habitantes da cidade incluíam-se os oficiais e soldados romanos que suportavam Herodes como rei. Cesareia era uma cidade claramente romana, com estátuas espalhadas por toda a parte. Estátuas de Deus, estátuas de deusas, estátuas do imperador e talvez estátuas dos habitantes mais ricos. Estas estátuas eram erigidas pelos cidadãos de Cesareia para decorarem a cidade ou para enfeitarem as suas casas e jardins. Um dos mais excitantes achados de estatuária em Cesareia ocorreu no princípio dos anos 70, quando as pessoas que escavavam a parte oriental da cidade descobriram uma estátua de mármore. Arqueólogos e historiadores não tardaram a compreender que tinham encontrado uma estátua da deusa de Cesareia. O seu nome era Tyche, que quer dizer boa sorte. Tal como Roma era considerada a personificação de Roma, Tyche era considerada o espírito de Cesareia. A pequena figura que a acompanha é Sebastos, que representa o porto de Cesareia. Apesar da estátua de Tyche ter sofrido o desgaste do tempo, é ainda assim um belíssimo tesouro. Há uma imensidão de pequenos tesouros numa cidade. Quando um rei construía uma cidade, quando o império promovia a vida de uma cidade, os cidadãos adquiriam um estilo de vida que exigia requinte e conforto. Gostavam de viver em casas com paredes e pavimentos belamente ornamentados. Criavam arte e rodeavam-se de objetos luxuosos que exprimiam a sua satisfação de viver. Mas num sentido mais lato, todo o local, toda a história do local, nos fala de como as cidades crescem, prosperam e decaem. Este é um resultado mais subtil do nosso trabalho, mas igualmente importante. À medida que Cesareia prosperava graças ao comércio e ao tráfego marítimo, o seu cidadão mais próspero, o rei Herodes, tornava-se ainda mais rico. Mas os últimos tempos da sua vida passou-os doente e semi-louco, assolado pelas recordações dos familiares e conterrâneos que assassinara. Mesmo assim, a perversidade de Herodes não diminuiu. Um dos seus atos de brutalidade foi o massacre dos inocentes. Segundo o Novo Testamento, Herodes receava a criança que viria a ser o rei dos reis. Acreditando na profecia dos magos acerca do nascimento de Jesus, Herodes ordenou a morte de todas as crianças do sexo masculino que nascessem na Judeia. Milhares de crianças foram assassinadas. Apesar de ter deixado um tesouro arquitetónico, Herodes é unicamente lembrado pelos atos perversos que cometeu ao longo de toda a sua vida. Após a morte de Herodes, outras figuras proeminentes passaram pelo seu palácio real de Cesareia. Por ironia do destino, o homem que condenou Jesus ao nascer e o outro que o condenou à morte viveram ambos no mesmo palácio. No ano 44 d.C., o governador de Cesareia, que residia na antiga casa de Herodes, era Pôncio Pilatos. Este governador romano, o famoso Pôncio Pilatos, edificou um templo em honra do imperador Tibério, o imperador servido por Pôncio Pilatos, quando condenou Cristo a ser crucificado. Veio a descobrir-se através de uma inscrição encontrada aqui em Cesareia
que Pôncio Pilatos é uma das poucas figuras do Novo Testamento que também é conhecida através de fontes exteriores ao Novo Testamento. Esta laje foi encontrada em Cesareia e é um dos mais famosos objetos aqui descobertos. Uma década depois, quando o governador de Cesareia era Félix, o procurador romano, o apóstolo Paulo foi trazido de Jerusalém até ao palácio de Herodes para responder a acusações feitas contra ele. Paulo esteve preso no palácio de Cesareia durante 2 anos, antes de ser levado a Roma, onde foi executado. Nos anos seguintes, o palácio de Herodes transformou-se num local público. Mas a maldade de Herodes para com os seus conterrâneos parecia continuar viva nas paredes do seu palácio. No centro do pátio existe um poço no qual as pessoas lançavam as suas pragas. Pragas essas que nós encontramos durante as escavações. Na antiguidade não se desejava sorte, desejava-se mal. E estas pragas, depois de nós as decifrarmos, poderão contar-nos um pouco da natureza pública deste local. Eram pragas, por exemplo, dirigidas a um juiz que pronunciara uma sentença desfavorável a alguém ou rogadas por um amante rejeitado. A cidade costeira de Herodes viria também a ser uma maldição para os judeus, as pessoas com quem reclamara ter uma ligação espiritual. 5 décadas depois da morte de Herodes, as desavenças entre judeus e não-judeus de Cesareia eram contínuas. Um procurador romano piorou ainda mais a situação quando privou os judeus da sua cidadania. No ano 66 d.C., a cidade era um autêntico barril de pólvora. Havia uma rua em Cesareia que nós ainda não encontramos. Uma rua que parece muito estreita e que conduzia à sinagoga. E houve um grupo de pagãos desordeiros que resolveu efetuar um pequeno sacrifício nessa rua que conduzia à sinagoga e que os judeus consideravam a sua rua especial. E isso foi considerado uma provocação extrema. Seguiu-se uma batalha generalizada. Numa hora, os gentios da cidade, auxiliados pela guarnição romana, massacraram 20.000 judeus, toda a população judaica da cidade. Cesareia, a cidade por onde tanta água corria, estava agora inundada de sangue. 2.500 judeus que tentaram escapar foram mais tarde mortos no anfiteatro de Herodes, dilacerados por animais selvagens ou forçados a participar em lutas de gladiadores. A população de Cesareia exultou com o banho de sangue. Segundo Josefos, esta foi a faísca que fez rebentar a revolta dos judeus em 66. Esta revolta depressa alastrou a todo o Estado de Israel. No ano 70 d.C., ao fim de 3 anos de guerra, os romanos destruíram o templo sagrado que Herodes construíra para os judeus em Jerusalém. Hoje, a muralha ocidental exterior continua a ser um local sagrado, um precioso tesouro para os judeus de todo o mundo, o Muro das Lamentações. No ano 70, houve uma maravilha arquitetónica de Herodes que desempenhou um papel crucial na história judaica. A batalha final entre o Império Romano e os judeus revoltosos foi travada em Massada. A fortaleza que o rei Herodes construíra para si próprio foi o último refúgio para quase 2.000 judeus que acabaram por preferir morrer pelas suas próprias espadas do que vergar-se ao jugo romano. Uma geração depois, os judeus começaram a regressar a Cesareia, onde viviam e ensinavam alguns dos seus maiores rabis. Dessa cultura judaica, em tempos tão proeminente em Cesareia, restam escassos vestígios. Este reduzido número de artefactos é pouco representativo de uma população de mais de 20.000 judeus. Os arqueólogos têm sido muito mais bem-sucedidos na descoberta de tesouros que ilustram a transição de Cesareia do paganismo romano para a era cristã.
5 séculos após o desaparecimento do templo pagão em honra de Roma, mandado construir por Herodes, as suas fundações serviram de base à edificação de uma igreja cristã. No século I d.C., os romanos estavam no auge do seu poder em Cesareia. A revolta judaica fora esmagada e a influência pagã era avassaladora. Mas a cidade viria a conhecer novas influências. Uma das características de Cesareia foi a presença de judeus desde muito cedo. Temos São Paulo, São Pedro. Houve uma forte presença cristã neste local e uma forte presença judaica. E também aqui viviam samaritanos. Era uma cidade multicultural. Muitas das outras cidades do Império Romano eram totalmente pagãs, mas os habitantes de Cesareia professavam várias religiões. Esta figura decapitada é tudo o que resta da estátua de um centurião romano que foi encontrada na cidade. Houve um centurião em particular, Cornélios, que viveu em Cesareia, onde, na opinião de alguns estudiosos da Bíblia, terá encontrado o apóstolo Pedro e deixado uma marca indelével no cristianismo. Quando Cornélios tem a sua intensa experiência religiosa e manda chamar por São Pedro, que lhe conta a história de Jesus, converte-se e torna-se cristão. O facto de um centurião romano, no século I, adotar o cristianismo, legitima a religião. Por isso, Lucas tenta dizer, isto é algo a que as pessoas podem pertencer. Isto é uma religião importante e legítima dentro do Império Romano. Mas o cristianismo teria de esperar vários séculos até ser aceito pelos romanos, tanto em Cesareia como no resto do Império. Só no começo do século IV é que os deuses do paganismo começaram a perder o seu poder de atração. Existiam cristãos em muitas partes do Império, e até junto da corte do imperador. Os imperadores ficaram terrivelmente preocupados com isto, porque os sacrifícios não davam resultados, e os cristãos foram culpados por isso. Eram os cristãos que estavam a provocar a ira dos deuses. Como resultado, os romanos descarregaram as suas frustrações nos cristãos. E um desses mártires foi um clérigo chamado Procópio. Ele foi executado, e isto desencadeou as perseguições que resultaram na morte de inúmeros mártires, descritas por Eusébio. Aqui, no anfiteatro de Cesareia, os cristãos encontravam a morte através de diversas formas macabras. Mas os romanos acabaram por tomar consciência de que eram impotentes para travar o avanço do cristianismo. No ano 313, o imperador Constantino fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano. A transição de Cesareia do paganismo romano para a era cristã bizantina, de 324 a 640, está ilustrada por uma série de tesouros que aqui ficaram. A cruz no topo do capitel desta coluna é um exemplo disso. Mas a prova mais evidente foi desenterrada recentemente, sob o templo pagão de Herodes. Este templo manteve-se de pé do século I ao século III, e no início do século IV Cesareia tornou-se cristã, e o templo foi gradualmente ficando em ruínas. Por volta do ano 500, os cristãos de Cesareia construíram a igreja octogonal de São Procópio, sobre o exato local das fundações do velho templo. Pensamos que estas pedras pertenciam a essa igreja. Esta é uma das colunas interiores que suportavam uma grande cúpula que se erguia sobre o porto interior e que era um ponto de referência não só em Cesareia, mas também para a região circundante. Esta igreja é um dos principais objetivos da nossa escavação. Adoraríamos encontrar provas específicas de que se trata efetivamente da igreja de São Procópio. Quando o Dr. Hollum e a sua equipa de arqueólogos trabalham numa área determinada de Cesareia, têm uma ideia global do que poderão encontrar. Mas por vezes, para seu grande contentamento, surgem surpresas. Isto é uma mó, utilizada pelos antigos habitantes de Cesareia para moer os cereais e fazer farinha.
Mas houve um antigo cidadão que utilizou a Mó para esconder o seu tesouro. No final do século IV, alguém pegou na base de encaixe de uma mó e adaptou-lhe um copo de gesso onde colocou 99 moedas de ouro, exatamente o seu tesouro. Em seguida, enterrou essa caixa debaixo do chão da sua casa. E ali ficou enterrada e intacta até há alguns anos atrás. Suspeito que isto é provavelmente o pé de meia de um funcionário público moderadamente abastado, ou de um comerciante acumulado ao longo de uma vida. As datas das moedas abrangem um período de 50 anos, desde 350 a 395, 400 depois de Cristo. Suponho que se trata de alguém que ia juntando algumas moedas todos os anos, à medida que ia conseguindo adquiri-las, e que as ia escondendo debaixo do chão da sua casa. É provável que este cidadão de Cesareia tivesse escondido o seu tesouro do cobrador de impostos. Mesmo no século V ou VI, uma visita da versão romana do atual inspetor de finanças era uma experiência intimidante. A avaliar por alguns dos tesouros que aqui ficaram, o período bizantino de Cesareia, nos séculos V e VI, foi bastante próspero. E tal como hoje em dia, o governo arrecadava através dos impostos uma fatia considerável da riqueza dos cidadãos. Havia um complexo sistema de impostos, não muito diferente do moderno IRS, e as suas auditorias eram temidas. Suponho que esta era uma sala do palácio do governador, onde os contribuintes aguardavam pelo resultado das suas auditorias. Algo familiar para todos nós. Existem bancos a toda a volta da sala, onde os contribuintes se sentavam. E no chão, ao centro, existe uma inscrição que eles poderiam ler enquanto pensavam na sua situação e que talvez lhes fizesse algum bem. Na inscrição lê-se: se não quereis recear o governo, agi corretamente, e o governo louvar-vos-á. Ou seja, paguem os vossos impostos e o governo louvar-vos-á. Uma das mais recentes e emocionantes descobertas dos tesouros de Cesareia referentes ao seu período bizantino foi o achado destes 11 reluzentes ornamentos de cintos em ouro. Os arqueólogos julgam saber a quem pertenceram. Duas das peças formam uma fivela. E esta fivela é muito interessante porque tem um monograma. O monograma é em forma de cruz. Por isso, sabemos que este cinto foi feito para um cristão. E as letras formam o seu nome. Chamava-se Stéphanos. Há dois homens, duas pessoas importantes em Cesareia, cujo nome era Stéphanos e que foram governadores da cidade. É possível que este cinto tenha sido usado por um deles. Enquanto esteve sob o domínio dos muçulmanos, Cesareia sofreu várias transformações culturais. No entanto, os muçulmanos respeitaram as civilizações dos seus antecessores. Apesar da brutalidade do regime romano, estes novos habitantes de Cesareia orgulhavam-se do legado romano da cidade. Esta estátua do imperador Adriano foi esculpida no século II, mas 4 ou 5 séculos mais tarde ocupou um lugar honroso aqui na esplanada. Para eles era um tesouro que haviam descoberto e transformaram-no numa peça de museu dentro da sua própria cidade. Isto demonstra-nos que consideravam o passado romano de grande importância, tão importante que queriam incluí-lo no tecido da sua própria cidade. Enquanto a transição de Cesareia da era romana para o período bizantino cristão fora gradual, a introdução da era muçulmana através da força e da violência operou uma mudança radical. Os muçulmanos conquistaram Cesareia em 640 e isso causou uma mudança mais abrupta. Esta área em particular
Fora uma zona comercial, uma zona de armazéns, durante o período bizantino, e esperamos encontrar provas de que seria a mesma coisa durante o período romano. Ainda não concluímos as escavações, mas com a queda do Império Bizantino e com a chegada dos muçulmanos, esta área deixou de ser uma zona comercial e passou a bairro de habitação. Durante as escavações de um poço semelhante a este, noutra área identificada como muçulmana, os arqueólogos encontraram uma enorme quantidade de tesouros. Isto é apenas uma amostra representativa das 300 peças encontradas numa loja de louça há muito desaparecida. O recheio era composto por um enorme sortido de cerâmicas de fabrico local e importadas, louça de barro, vidros, recipientes para cozinhar, figuras esculpidas e ornamentos de metal como estes candelabros e este aquecedor doméstico. Este jarro em vidro de 20 litros é o maior do género jamais encontrado. A única coisa que sabemos ao certo acerca dos proprietários é que terão deixado Cesareia devido à insegurança sentida em toda a região durante este período. E também sabemos que nunca voltaram. Nós tivemos a sorte de sermos os primeiros a abrir a câmara e descobrir todas estas peças tal como tinham sido deixadas há quase 1000 anos atrás. Nenhum dos achados arqueológicos de Cesareia evoca melhor a arte e a cultura muçulmanas do que os objetos de joalharia. As peças datam de cerca de 1090 d.C. e devem ter pertencido à esposa favorita ou à concubina de um dos ricos mercadores ou proprietários rurais de Cesareia. Encontramos todo o tipo de objetos que refletem a vida faustosa e confortável da época, e apreciamos esses objetos porque muitos deles são belíssimos. A inscrição neste amuleto é extraída do Corão, o livro sagrado dos islâmicos, e destina-se a proteger o seu possuidor. Ele é Alá, o único. Alá, aquele que ouve todas as súplicas. Mas é óbvio que um perigo iminente convenceu a sua possuidora a esconder as suas joias dentro deste vaso e a fugir. É provável que o perigo fosse a invasão dos cruzados europeus, que cercaram a cidade em 1101, massacrando os seus habitantes e introduzindo uma última e violenta era na história da cidade de sonho de Herodes. Tratou-se de um período particularmente sangrento, e não só no seu início. Após 2 ou 3 gerações, os cruzados perderam a iniciativa militar, e a partir de finais do século XII, Cesareia passou sucessivamente das mãos dos cruzados para as dos muçulmanos e dos muçulmanos para os cruzados. Por fim, em 1252, Luís IX, na Sexta Cruzada, ajudou a refortificar Cesareia com as suas próprias mãos. A impressionante contrascarpa e escarpa, a esplanada inclinada que hoje constitui uma parte tão impressionante destas fortificações, datam desse período. Em 1265, apenas 15 anos depois destas fortificações terem sido concluídas, Cesareia caiu pela última vez nas mãos de outro exército muçulmano, desta vez do Egito. Os mamelucos egípcios pouparam a vida dos cruzados e mandaram-nos embora. Determinados a que Cesareia nunca mais atraísse invasores, os muçulmanos destruíram a cidade. Soterraram as suas fortificações na areia, tornando-as inúteis, e depois abandonaram a metrópole, que fora em tempos o sonho do rei Herodes. A partir daí, Cesareia ficou virtualmente perdida no tempo. Mas no século XX, Cesareia conheceria um glorioso renascimento, capaz mesmo de colocar um sorriso no semblante carregado do rei Herodes. Na última década, os arqueólogos, historiadores e voluntários que trabalham em Cesareia efetuaram as mais fascinantes descobertas na cidade construída pelo rei Herodes.
todos os anos as expedições combinadas de Cesareia, a Autoridade para as Antiguidades de Israel e outros organismos esforçam-se por descobrir mais acerca do passado glorioso da cidade. E as escavações processam-se em terra e no mar. Tendo encontrado aquilo que supõem ser a igreja de Procópio, o mártir cristão, os arqueólogos vão continuar a estudar esta área durante vários anos. O processo é penosamente lento, com a escavação de camada após camada. A camaradagem ajuda a superar o calor e a dureza do trabalho. Good morning. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Jerry. Jerry pode explicar a teoria acerca daquilo que encontramos. Parece que descobrimos o pavimento original da igreja neste nível. Isso quer dizer que vão querer remover mais desta camada. Exato, isso faz sentido para mim. Ainda somos capazes de encontrar o bispo Procópio enterrado ali debaixo. Se o encontrarmos, será o primeiro a saber. O conhecimento que temos do passado de Cesareia foi muito alargado nesta última década, graças aos arqueólogos que atualmente ali trabalham. Este conhecimento é um testemunho da sua persistência, paciência e, sobretudo, da sua paixão pela cidade perdida de Cesareia. Há muitos estudantes que consideram o desafio intelectual de deslindar o que aconteceu no passado a partir de vestígios arqueológicos uma experiência intelectualmente estimulante. Mas por vezes a experiência dos estudantes voluntários adquire um caráter eletrizante quando descobrem tesouros autênticos. Foi verdadeiramente fantástico achar estas moedas de ouro. Chegamos aqui à espera de encontrar fragmentos de louça, uma ou outra moeda, mas nada como aquilo. Elas saíram da terra exatamente como estão nesta mesa. São umas moedas belíssimas. Numa escala muito maior, a cidade de Cesareia é ela própria um tesouro israelita. O teatro construído pelo rei Herodes é um legado vivo. Totalmente restaurado, é hoje em dia um palco habitual para concertos e bailados. Mas para os arqueólogos, historiadores e voluntários que acorrem a Cesareia, o tesouro mais importante é o conhecimento de culturas passadas. É isto que os entusiasma e anima a continuar. Temos tendência para achar que os tesouros são compostos por ouro ou por objetos intactos, mas o nosso maior tesouro é o nosso passado. Quando estamos a trabalhar numa área arqueológica, temos o mesmo interesse na arquitetura, nos barros, no vidro ou nos ossos, como em qualquer outra coisa, porque tudo isso são peças do puzzle e contribuem para compreendermos quem foram estas pessoas, como pensavam e o que faziam. A história e a história da arte fala-nos dos imperadores, dos governadores, dos artistas e das suas obras-primas. Como arqueóloga, eu falo e investigo a pessoa que andava pelas ruas, a pessoa que fez o vaso, a pessoa que arranjava o telhado. Ou seja, eu prefiro investigar as pessoas vulgares que são negligenciadas por outras fontes. Sou ainda um estudioso da sua tecnologia, da sua grandeza, da sua sofisticação. Com eles, aprendi a ser humilde. Nunca mais tomarei como certo que sabemos mais que os antigos. Eles são os nossos antecessores. Estou completamente convencido de que, em alguns aspectos, até mesmo em aspectos técnicos, eles sabiam mais. Este estudo põe-nos em contacto com povos antigos de um modo que mais nenhum outro pode. Dá-nos conhecimento dos seus sonhos, dos seus medos, daquilo que enriquecia as suas vidas e daquilo que eles achavam ameaçá-las. E é um estudo extremamente humanizante.
O contacto com os antigos estabelece-se, por exemplo, quando pomos os nossos dedos nas marcas que o oleiro deixou na pega do jarro, quando ficamos dedos nos dedos com o nosso antepassado. A arqueologia proporciona-nos um contacto íntimo com o mundo antigo. Versão portuguesa via satélite.